Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Armor, filme dirigido por Justin Haut. Na verdade, coloca um asterisco nisso, porque segundo o jornal Los Angeles Times, esse longa não foi dirigido pelo Justin Haut, ele apenas cedeu o nome para a produção porque esse é mais um filme produzido e também dirigido pelo rei dos filmes B, Randall Emmett. Eu já trouxe aqui no canal algumas críticas de produções do Randall Emmett, produções com custo muito baixo, gravações em 10 dias, 12 dias no máximo, e um grande cachê para uma celebridade. Robert De Niro, Al Pacino, John Travolta, vários nomes de Hollywood acabaram entrando nesse método do Randall Emmett, e o nome mais conhecido acabou se tornando Bruce Willis, nessa série de filmes que o Bruce Willis fez, infelizmente até inclusive se aproveitando da própria doença do ator, conforme revelado também em outras ocasiões pelo próprio jornal Los Angeles Times. Eu vou deixar o link da matéria na descrição. O problema aí todo de Armor, que você tem o mesmo tipo de produção barata que por conta de uma celebridade consegue distribuição cinematográfica no chamado Day and Date, porque a Lionsgate coloca esse filme em algumas salas nos Estados Unidos junto do aluguel digital. E eu não tenho dúvidas de que esse longa é um dos piores filmes de 2024, com certeza vai aparecer na minha lista agora que será publicada em dezembro. Tem vaga garantida nos 10 piores filmes de 2024. É um longa de ação que não tem praticamente ação. Que se você pegar o trailer, que deve ter uns 2 minutos, não só vai ter um resumo do filme, como também alguns dos poucos momentos em que existe qualquer tipo de articulação, seja para atenção ou seja mesmo para isolar um caso em troca de tiros ou perseguição. Tudo acontece em um local, tudo acontece em uma ponte, é um filme sobre negociação, uma forma de prolongar uma história que teria no máximo conteúdo para 8 minutos e jogar para 1h30 com o Stallone. Aliás, alguns dados dessa produção: o Stallone entrou no set às 9 horas da manhã, saiu às 6 horas da tarde, recebeu 13 milhões e meio de dólares de cachê, o que, como eu disse, tá nesse método todo de produções do Randall Emmett. Não só é um dos piores filmes da carreira do Stallone, como o ator parece completamente descomprometido e não demonstra envolvimento, até porque eu acredito que esse tipo de proposta de um dia no set é muito complicado, porque o ator ele tá gravando muitas vezes cenas sem qualquer conexão e ele precisa apenas ler as linhas de diálogo sem saber como isso vai ser montado. Dá para notar essa dificuldade, especialmente na forma como Armor de forma recorrente apela para a imagem do Stallone em uma situação isolada para você notar, olha, eu tô indo no cinema ver o Stallone, eu quero o Stallone na tela, independentemente do que ele vai fazer, independentemente do que ele vai falar, apenas por ser um ícone da ação. Os produtores sabem disso. O público vai assistir, dar uma chance para um longa B desse tipo por causa do Stallone, só que não tinha conteúdo para nada. James, interpretado por Jason Patric, e seu filho Casey, interpretado por Josh Wiggins, trabalham em um carro forte, só que tudo muda quando eles são emboscados em uma ponte por uma gangue de criminosos lideradas por Brooke, interpretado por Sylvester Stallone. Presos dentro do veículo tombado e cercados, James e Casey precisam enfrentar seus problemas pessoais, enquanto lutam contra o tempo e as investidas do grupo para sobreviver. Aparentemente é um filme que não tem muito o que contar, Então você vai ter uma rápida cena de perseguição, uma rápida cena para planejamento de um golpe, no caso, planejamento de uma emboscada, e aí um veículo tombado numa ponte em que aí está o filme, Você pega o trailer, aquela situação é a situação do trailer. Poderia abrir espaço para negociação, algum tipo de confronto, só que assistir a esse longa não requer apenas boa fé, como uma suspensão total da descrença nos mais variados níveis. Falta de comunicação, não tem GPS, você está falando de quantias muito altas de dinheiro que ninguém daria falta, tem toda uma questão envolvente, teoricamente sobre o passado, em que eles apelam para vários flashbacks, e isso nunca acaba sendo usado para benefício do roteiro. Isso rende algumas pausas em que você nota, bom, o Stallone está ali, só que o Stallone não estava em vários dias de filmagem, ele estava apenas em um dia, então precisa colocar material extra. O desconforto é ver que até mesmo em situações simples o filme enrola demais para oferecer um mínimo de respostas
e fica perambulando nessas situações do passado para justificar algum arco emocional no peso da decisão e de traumas. A própria situação de isolar um carro forte numa ponte e fazer com que esse carro forte acabe sendo tombado na ponte é muito mal articulada. Se você assistiu Mercenários 4, sabe do fracasso que é o filme e dos vários problemas na produção que, em determinado momento, não tinha mais dinheiro para efeitos especiais. Era um filme que precisava de vários efeitos especiais, acabou saindo algumas coisas horrendas. Infelizmente, eu diria que perto do que acontece em Armor, os efeitos de Mercenários 4 são maravilhosos, porque em Armor você está lidando aqui, parece que com um carro forte feito de papelão. Além disso, todos os efeitos de explosão, uma rápida troca de tiros, tudo isso parece ter sido feito na pós-produção com efeitos genéricos de editores de vídeos básicos. É impressionante como um longa desse tipo já cai tanto o padrão de produção que ele se mantém apenas pela figura que fica no pôster, nesse caso, né, uma lenda da ação que é o Stallone. Então o que vende o filme é você ver o Sylvester Stallone na ação, só que aí não existe comprometimento, ele mesmo parece completamente perdido entre lidar com o planejamento, lidar com a situação na ponte e pensar o que poderia acontecer nesse caso. Existe uma pressão dramática que é horrorosa, esse arco emocional é horrível, junto dessa necessidade de colocar o Stallone como uma grande estrela com pouco tempo de tela. Então eles tentam fazer alguma coisa para tornar o Stallone mais relevante, não ficar apenas naqueles filmes do estilo Bruce Willis, que ele aparecia 5 minutos no máximo e você pensava que ele era o grande protagonista. Outra coisa, esse longa foi gravado no ano passado, na época da greve. Eles pediram uma autorização para o sindicato, só que aí eles decidiram, e aí eu falo o Randall Emmett e a produção, eles decidiram chamar um elenco e atrasaram o pagamento do elenco, ofereceram muito menos do que um ator recebe nos Estados Unidos, se aproveitando de que existia justamente no período da greve poucas produções ativas com a licença do sindicato. Eles conseguiram isso e usaram para pagar menos. Então olha o nível da confusão dos bastidores de uma produção de um filme desse tipo, em que a pessoa que está dirigindo de fato tem vergonha de colocar o seu nome no crédito. É horroroso, não me sai da cabeça. 8 minutos de duração no máximo para um longa desse tipo, esticado da pior maneira que você pode imaginar para 1h30, um dos piores longas de 2024, para Armor nota 1. O Stallone até que estava resistindo bastante a essas várias propostas de projetos de pouquíssima visibilidade feitos pelo Randall Emmett. Vamos ver, né, se agora ele vai acabar tornando isso como um padrão na sua carreira, assim como vários outros nomes do gênero. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!